gratidão em nosso coração. Gratidão essa que, por mais que nós cantássemos, orássemos o dia todo, à noite, não expressaria aquilo que o Senhor fez por nós. Receba, Pai, a nossa gratidão. Eu tenho, Senhor, fé para crer, para entender que, se o Senhor quiser, daqui nesta manhã não sairá uma pessoa enferma, nesta manhã não sairá uma pessoa desapontada aqui, ó Pai, porque o Senhor tem tantas promessas para nós, e o único requisito que o Senhor nos pede é crer, porque tudo é possível àquele que crer. Eu oro por os irmãos que aqui estão, cada família que aqui está representada. Eu oro por cada família que está através desse meio que o Senhor proporcionou para nós transmitirmos isso. Que o Senhor passe em cada lar e cure, Senhor. Tira esta doença, tira estes vírus diabólicos. Sabemos que nada de ruim vem de Ti. Tudo vem do inimigo, o Senhor é bom. Passa lá na casa dos meus irmãos. Lembramos da irmã Patrícia, do irmão Natan nesta hora. Lembramos do irmão Wagner mais uma vez, com sua família, irmão Ronaldo, irmão Rodrigo. Lembramos da irmã Olívia, da irmã Zilda. Lembramos de cada irmão, Senhor, cada irmã. Porventura não foi lembrado, que o Senhor vá de encontro a esta necessidade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Há muita fé, há muito mover de Deus neste lugar. Irmãos, a escritura que vai ser lida, irmão Oséias, eu esqueci de anunciar, se encontra no livro de Mateus, capítulo 14 e verso 22. Você deixa sua Bíblia aberta e nós vamos aqui ter um minutinho expressando alguma coisa. Eu quero agradecer a Deus e saudar cada um dos visitantes que estão aqui. Tem uma família ali que está ali, acho que veio com o irmão Tailo, né? Deus abençoe, sejam bem-vindos. Ainda está conosco o pai do irmão Jonathan, né? Está feliz, companheiro? Deus abençoe o senhor. Está também com nós uma visita. Se tem mais alguém que eu não vi desse lado aqui, irmão Luiz não é visita da casa. E eu fiquei observando o irmão Miguel, correndo o olhinho por todo o santuário. E ele dizendo assim, a alma dele dizendo assim, aqui é o meu lugar. Aleluia, muito bonito, viu, irmão Luiz? Saudanha. Puxou bastante pela mãe, viu? Muito bom. Irmãos, está conosco o irmão Braia. O senhor vai cantar um hino aqui, irmão. O senhor vai vir aqui agora, dar uma palavra aqui para nós, dar um bom dia. Vem cá, irmão Braia. Vem cá. Dá um microfone ali para ele. O irmão Braia, ele mora lá em Presidente Prudente, São Paulo. E Deus nos aproximou assim de uma maneira especial, um respeito, né, que ele tem para com a gente. Ele acompanha os nossos cultos, ele congrega com o pastor Paulo Sérgio, meu colega, companheiro, é o pai do Lucas, né? Ele congrega lá, desde menino, né? Nasceu por lá, né, irmão? E Deus colocou no coração dele, o Felipe convidou ele para estar aí no aniversário do Mateus, e ele esticou sozinho, pegou o carro dele, pôs na estrada, é bem pertinho, é 1.300 quilômetros, e ele botou o carro na estrada e vem, sozinho. E ele disse, eu não posso deixar de participar de um culto com o senhor. Ele acompanha nossos cultos lá quando dá. E esse povo
vai aprender, os que já não conhecem, os que já conhecem já aprenderam, os que não conhecem vão aprender a amar o irmão, levar o irmão no coração. Ele é um jovem, um rapaz que tem um bom espírito, e que Deus possa abençoar ele, essa igreja levantar de mão por ele, por sua viagem após o culto. Ele está voltando, retornando, ele sai hoje e chega amanhã em casa, viajando, né? Então que o anjo do Senhor esteja à frente do seu carro, guardando, livrando ele de todo mal. E eu quero que o senhor dê um bom dia aí para a igreja. Aí, dá bom dia. Bom dia, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Amém. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né, por isso daqui tudo. E dizer, assim como o pastor falou, né, que para me ficar no coração de vocês, que vocês vão ficar no meu também. Amém. Por onde a gente estiver, né. Eu posso falar uma coisinha aqui? Fica à vontade. Estava louvando ali e enquanto estava o profeta falando, apareceu ali escrito assim: ah, se você soubesse como Deus te ama. Ei, Deus, é verdade. Meus irmãos, Deus ama a gente. Deus ama cada um de vocês. Aleluia. Não importa o que está acontecendo na vida de vocês, se você está no vale ou se você está na montanha, Deus ele vai estar com você. Amém, Deus. E uma vez lá no encontro em São Paulo, um pastor deu uma palavra lá, e eu queria transmitir isso para vocês. Ele falou assim: às vezes você está numa terra estranha, que fala outro idioma. Sim. E de repente você escuta alguém falar o seu idioma ali, e você fala assim: opa, alguém ali fala o mesmo que eu falo. Isso. E eu saí de lá, são 1.300 quilômetros, serra, sobe, desce, e aí você encontra aqui pessoas que falam a mesma língua que você fala. Amém. E isso traz gozo e reflete no que estava escrito. Ah, se a gente soubesse como que Deus nos ama. Em todo lugar tem pessoas que falam o seu idioma ali, 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 e esse povo é a noiva. E nós estamos reunidos aqui nesse momento com o único objetivo de adorar a Deus, se reunir e esperar que Ele volte e nos leve. E isso é o que estava no meu coração de passar para vocês. Peço que os irmãos orem por mim, né, no meu retorno, e vou levar cada um de vocês no meu coração, e que Deus abençoe grandemente vocês, meus irmãos. Amém, Deus. Graças a Deus. Então o senhor canta depois, tá bom? Obrigado. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus faz essas coisas, né? Deus faz essas coisas. A gente nunca pensou em estar conversando com o irmão Brian lá de São Paulo e tal. E a gente foi lá e foi muito bem recebido na sua casa, sua família, né? E o pastor Paulo, que é o pastor dele, dispensa comentários. Um companheirão, ele é muito hospitaleiro com a gente, né? Só ele não gosta de deixar eu descansar muito. Quando eu vou para lá, ele já quer que eu vá lá na igreja. O senhor tem que estar lá pregando para nós. Mas é bom, companheirão. Muito bem, leva a nossa saudação lá para eles. Irmãos, eu estava analisando ali, vendo cada dia, como o irmão Adriano um dia disse aqui, cada dia que você chegar aqui, você vai ver algo diferente. Nós começamos aqui esse trabalho, ainda falta muita coisa, falta um escritório, no púlpito não é esse, o forro. Domingo, se Deus quiser, nós já vamos estar com o ar-condicionado ligado, irmão Adriano, na sexta. O homem vai vir aqui ligar o ar, né? E nós vamos ficar fazendo umas experiências com esse telhado, para quando ele estiver apto, nós colocarmos o forro. Eu conversei com o administrador, irmão Adriano, não é a hora ainda, nós vamos esperar um pouco, ver se nós vamos, Moisés, colocar uma manta em cima, tudo, né? Umas calhas, e para depois, quando colocar, ficar já sem ter problema, estresse, né? Deu uma chuvinha aí esses dias, deu uma chuvinha de uns, não sei quantos milímetros, como é que eles falam lá, sei que foi muita água, e a calha, essa semana o homem vem ali abrir mais 2 saídas, para ficar melhor, aí não vai ter problema, irmãos. 2 saídas a mais, eu acredito que não vai ter problema nenhum. E eu comecei a pensar, eu vendo o som, o hino ali no monitor, né? Isso já é muito bom. Você não canta já, né? Lendo ali. Muito bom. E eu estava pensando que o natural tipifica o espiritual.
Nós estávamos conversando com o Adriano, pensando, se nós tivéssemos feito um projeto e tal, irmão, dentro do projeto mesmo, esse com o arquiteta e tudo, dentro desse projeto mesmo, no percurso do caminho, você faz uma mudancinha aqui, uma mudancinha ali, você pergunta se há condição de fazer essa mudança, o arquiteto vem e diz, não, essa mudança não pode ser feita. Mas tem coisas que dá para fazer, dá para tirar coisas, né, irmão Adriano, que não tem importância num projeto, tanta importância, que não é uma estrutura, não é um pilar, não é algo que vai prejudicar a estrutura, o arquiteto pode mexer, né? O irmão Adriano trabalha muito com isso, ele sabe. Isso no natural. Então você começa, tem um plano, eu tenho um plano para a minha vida, eu tenho um plano para isso, para aquilo, e muitas vezes no percurso do caminho você vai ter que começar a mexer algumas coisinhas, para poder ajeitar, para poder entrar nos eixos, como diz o outro. Ninguém vai fugir disso. Casamentos, às vezes, irmã Luana, vocês estão de parabéns por tanto tempo, né? Você está nesse casamento abençoado, essa família abençoada, que Deus conserve. Mas você vai fazer um casamento, a pessoa coloca tudo na mente e pensa que eu quero dessa maneira. Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Você deve projetar, programar antes de casar e tudo. Não entre em um casamento com dúvida. Você quer um ponto para você não casar, é onde tem dúvida. Você acha alguém que... Não vai achar alguém que você vai tentar mudar ele, vai tentar mudar ela. Isso não existe, não é casamento. Você vai pegar uma empreitada. Deve achar alguém que te complete, você completa ele, que pensa igual a você, não vai ser 100%, não existe isso aí. Mas que pelo menos seja flexível. Que não vá mexer na tua estrutura, na tua origem, mas que seja flexível. Para ter humildade, pedir perdão, perdoar. Quando um errar, o outro estar junto. Quando um acertar, o outro regozijar. Porque sabia que tem gente que, quando o cônjuge ali, o marido... foi abençoado em algo, a esposa não regozija. Você lembra de Davi, quando a arca chegou, Davi alegrou, começou a dançar, a esposa dele disse, esse homem está doido. O que sobrou para ela? Castigo de Deus. Aquilo representava a Cristo e a igreja, mano. Então, quando um alega junto, quando um está triste, fica triste junto, e tenta levantar, e não fica triste junto, tenta levantar, mas se não der, para trazer no teu nível, desça um pouquinho no nível da pessoa. Então tudo na vida vai precisar de alguns ajustes. E aonde as pessoas às vezes se quebram, irmãos, porque eles pensam, homens vivem num mundo, não sei qual personagem usar, né? Mas um mundo que tem que ser da minha maneira, assim, eu, tal, não faz a parte dele, quer que ela faz a parte dela. Mulheres de hoje... Graças a Deus que os cristãos da mensagem não assistem novela. Graças a Deus. Você pode dizer amém? Porque há cristãos hoje, mulheres no mundo, que eles vivem uma fantasia por causa da televisão. Por causa da novela. Essa novela é uma porcaria, uma imundícia, que o diabo colocou dentro das casas, das famílias. E entra lá e faz... O diabo faz o que quer, usando a mente das pessoas. Então há mulheres que começam a acompanhar aquilo, aquela atriz lá, vive num mundo que é só fantasia, ela diz, eu quero aquela ali para mim também. Coitado do marido, sofrendo, batalhando, botar o pão dentro de casa, não, eu quero aquela vida ali. Isso tem que ser limpo dos lares, televisão, essas tranqueiras, tudo limpo, limpar, para você poder ser abençoado. Sabe? Mas não pense que vai ser um mar de rosas, e vai ajeitando, vai arrumando uma coisinha aqui, arrumando uma coisinha ali, tenta de um jeito, não dá, tenta do outro, não dá, porque vocês só vão conseguir levantar uma família se for desse jeito. Você ir ajeitando algumas coisinhas no percurso do caminho. E nós temos que estar disposto a passar por mudanças. Caso contrário, não tem. Pessoa que diz assim, irmão Luiz, eu sou dessa maneira e meu casamento é assim, pronto. Aquela pessoa vai viver com ele, sujeitando a vida inteira. Não vai nunca ser feliz. Só está agradando. Mas quando se tem um homem sábio, uma mulher sábia, ele pensa nele e pensa na pessoa. Casamento é como Cristo e a igreja. E a Bíblia diz assim que
Cristo amou a igreja de tal forma que fez o quê? Que deu a si mesmo por ela. Não maltrata a igreja, não judia da igreja. Cristo nos ama, Cristo nos cuida. Cristo rega, casamento que não é regado. Você bota uma flor ali, deixa no seco. Não dá água para ver. Está aqui no meu terreno mesmo, essa planta é minha, deixa aí que se vire. Se quiser nascer, que nasça, se quiser morrer, que morra. Ela vai viver? De jeito nenhum. Mas quando você vai lá, a Maelza, né, mas cuida, plantinha, põe água, muda de lugar, pega, está no sol, bota na sombra. Isso aí representa um casamento regado e cuidado. O marido cuidar da esposa, ter paciência. A mulher cuidar do marido, ter paciência. Ser flexível os dois. Se um está apurando o passo, o outro diminui. E o de trás está mais devagar, apura para andar um pouquinho junto. Senão não tem como. A pessoa pensar, eu casei, tem que ser do meu jeito. Isso aí, alguém diz assim, meu pai foi assim, ó. Meu pai foi assim, meu avô, se dizia que pau era pedra, tinha que ser. Fala hoje para essa turma aí, ver se é assim. Não é assim. E nossos pais deram o melhor para nós. Foi o melhor, nossa mãe, nosso pai, fizeram o melhor, mas era o que eles sabiam. Eles não ouviam o que nós ouvimos hoje. Não é verdade? Então hoje nós ouvimos isso. E nós devemos aplicar isso na nossa família, no nosso lar. E o sentido de falar isso, para nós, antes de entrarmos na palavra. Outra coisa, irmãos, que eu quero falar. A ciência, Daniel diz que a ciência se multiplicaria. E nós sabemos que tem os dois lados, o bem e o mal. Mas, o que for para nós usar, vamos usar. Vamos usar, que não nos prejudique. Vamos usar o teu carro, por exemplo, irmão Brian. Se não fosse a ciência, não estaria aqui de carro. Há um tempo atrás era cavalo. Tu não ia fazer 1.300 a cavalo. Eu creio que o irmão Auri e o irmão Sabino pegaram essas viagens a cavalo. É difícil. Hoje tem um carro para vir. Quem foi que fez isso? A ciência multiplicou. E ainda hoje, carro vem por gosto. Se eu fosse vir de avião, o senhor gastaria quase a mesma coisa. Desceria em Porto Alegre ali, né? Perto dali, o senhor desceria, pegaria, né? Um trem chegaria aqui. Então, mas a ciência está aí. E sabe, irmão, eu tenho observado uma coisa. Você não é obrigado a usar. Mas se você usar, sua vida tem que ser um livro aberto, como disse Paulo. Por que estou fazendo esse rodeio? Tem uma coisinha que me incomodou esses dias, eu fiquei pensando. Irmão, será que está certo isso aqui para nós? Fiquei pensando sobre isso. Nós temos o nosso celular. O WhatsApp, hoje, é uma ferramenta de trabalho. O que vai fazer você ser uma pessoa certa é o espírito seu. O homem da máquina dentro de você vai te levar a você agir com decência, com o aparelho celular, com o carro, com o rádio, com um monitor em casa, com a internet. Se o homem da máquina for o caráter de Cristo, você vai agir correto, você não vai usar para outras coisas. Agora, por exemplo, o que me incomodou esses dias? Tem um sistema agora que eu sou meio assim, grosso nessas áreas, né? Mas olha aqui, o WhatsApp, você manda uma mensagem, é um risquinho, né? Sinal que foi. 2 risquinhos, eu não estou advogando o WhatsApp, mas para você ver como incomoda as coisas. 2 risquinhos, chegou até a pessoa. Quando fica azul, a pessoa recebeu. Visualizou. Irmão, eu penso que aquilo lá eu estou conversando com alguém. Tem um companheiro que não está aqui conosco. É uma luta, irmão, porque você manda para ele, ele olha e não te responde. O que eu vou interpretar com isso? Ser sincero, irmão Adriano, se você mandar para mim e eu olhar e não te responder, o que você vai pensar? Que eu não quero falar contigo. Não é verdade? Eu estou te ignorando. Aí agora criaram um sistema que tu deixa tudo só como se recebeu.
Como se recebeu e não visualizou, tirou a cor. Isso para mim está errado. Eu estou falando, para mim está errado. Você quer falar comigo ou não quer falar comigo? Aí eu vou ligar para o Moisés e fico pensando, será que ele recebeu ou não? Será que ele recebeu? Então tira isso aí, diga, pastor, eu não quero usar. Não estou dizendo que o Moisés fez isso, não. Pastor, eu não quero usar o WhatsApp, vou só no telefone. Se o senhor quiser falar comigo, o senhor fala por telefone. E eu a mesma coisa para você, se eu não quiser usar isso. Mas enquanto eu estou usando, eu vou seguir a maneira mais simples, mais fácil. Vocês estão entendendo? Talvez os mais velhos não entendam, mas os novos aqui entendem. Eu não sei se a pessoa recebeu. Eu fui fazer um negócio com um companheiro, quando fui arrumar aqui esse prédio, nós estávamos fazendo, eu tive que vender um carro, 2 carros, né? O segundo carro, um rapaz me encontrou e ele queria o carro e tal. Eu mandava mensagem para ele e ele não me respondeu o dia inteiro. Depois ele me respondia, mas mesmo assim continuava sem ser azul lá a mensagem. Aí eu falei para ele, companheiro, eu não estou bem contigo não, isso aí não tá certo. Não sei se tu recebeu ou não recebeu, fica eu aqui perdendo de fazer negócio, e eu preciso investir esse dinheiro. E eu pensei em dar essa nota, irmão, para vocês. É descardoso, é falta de respeito a pessoa não te responder. Eu mandei uma mensagem para um companheiro, Adriano, até hoje não me respondeu. Falei, não quer falar comigo? Então não use esse instrumento, não use essa ferramenta. Diga, pastor, não quero usar. Eu vou te respeitar, vou respeitar mesmo. Vou respeitar porque eu aprendi a respeitar. Cada um é livre para fazer o que quer. Mas eu acho assim que, no meu ponto de vista, irmão Luiz, eu jamais vou fazer isso. Se tu me mandar uma mensagem, eu ver, eu vou te responder. Se eu não quiser te responder, eu vou te avisar, eu não sei o que é isso, não sei o que eu posso fazer. Mas assim, ficar se escondendo atrás, fazendo mistério. Nós não estamos aqui para brincar. Estamos aqui para sermos pessoas. E o Mombrana pregou aquela mensagem de comunhão. Ele disse que comunhão é você falar e ouvir o outro falando. Então, para você ter comunhão com Deus, tem que falar com Deus e ouvir Deus. Para mim ter comunhão com o Mombrana, eu tenho que ouvir Ele e falar com Ele. Nós temos tendo comunhão. Mas se eu não quero, eu sou livre. Então, é um ponto assim, talvez eu peço desculpa que vocês me entendam das minhas loucuras, mas às vezes tem coisa que é preciso ser dita. Aí estou eu viajando, eu mando uma mensagem, não sei se o irmão recebeu ou não. Aí quando eu vejo o irmão, não, eu recebi sim, pastor. Claro, eu não pude responder, é diferente. Eu estou trabalhando, eu estou numa função, não posso agora, estou no trabalho. Aí, mas dali a pouquinho, quando der uma folguinha, pastor, desculpa aí, o irmão um para o outro, não é só comigo, um para o outro. Eu não pude responder agora e tal, estou trabalhando. Perfeitamente a gente entende. Tá bom? Deus abençoe. Vamos nos pôr de pé e ler a palavra. Bom, Paulo, tem água ali para mim? Livro de São Mateus, capítulo 14. Eu quero mandar um abraço para o irmão Miqueias, que ele com certeza vai estar ouvindo este culto. O irmão Miqueias me ligou na estrada, irmão Moisés, e me deu um testemunho muito forte de algo que ele fez para Deus, através da gente, e Deus retribuiu em dobro. Uma surpresa muito forte para ele. E ele disse, eu tenho que falar para o senhor isso. E vocês estão entendendo no espírito o que é. Foi algo forte, irmão Adriano. Foi 2 vezes, né? Multiplicado, algo que ele nem esperava. Então ele estava viajando para São Paulo agora, ligou e me contou. Que Deus abençoe, irmão. Abençoe o senhor, seu pastor. Pastor, muito abençoado que o senhor tem, viu? Deus continue abençoando nosso pastor. Muito bem. Mateus capítulo 14, verso 22 a seguir, nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite,
Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Senhor, acrescente a tuas bênçãos a esta palavra, em nome do Senhor. Assentai-vos. Nós vamos seguir, irmão, nesta mensagem, um testemunho no mar. Eu senti de ler os parágrafos na quarta-feira e dar seguimento hoje. E quando os irmãos estavam cantando ali, eu comecei, o irmão Paulinho disse, eu desejei e orei a Deus para que se fosse apertar a mão, Deus não levasse em conta e que de nossas mãos saísse em virtude para curar. E eu senti de levantar, dizia, levante e diga para o seu irmão isso, viu, irmão? Eu gosto de culto vindicado. E eu pensando, irmão, me deu vontade de estar nesta cena aqui desses irmãos nesse barco. Eles fizeram um culto de testemunhos dentro de um barco, do qual Jesus mandou que eles fossem na frente. E eu disse, irmão Anderson, andar atrás de Jesus é a coisa mais correta, coisa mais gloriosa, você seguir a Jesus. Jesus falou, vem e segue. Mas e quando ele manda você ir na frente? Tem que ter algum propósito nisso. E ele mandou aqui esses discípulos ir na frente. Ele disse, ide à frente, eu vou ficar por aqui. E ele despediu a multidão, que era muita gente acompanhando, vendo milagres e tal. E aqueles discípulos entraram mar adentro. E ali começaram um culto de testemunhos. E quando os irmãos cantavam aqui, eu pensei, isso aqui está parecendo aquele barco. É testemunhos. É um falando, agradecendo, às vezes não falando com os lábios, com a voz altiva, mas dentro do seu coração lembrando do que Deus tem feito por nós. Da onde Deus nos tirou. E aí se torna um culto de gratidão, como esses irmãos estavam tendo aqui. Um começou a contar de quando a mãe dele o embalava nos braços, dizia, filho, deixa eu te contar algo. Esse foi João. Deixa eu te contar algo, João. Você sabia que o nosso povo foi tirado do Egito por um profeta, através de um profeta? 40 anos ficaram ali. E aquelas historinhas ficaram na mente dos discípulos. E quando eles se reuniram dentro desse barco, eles começaram a lembrar dessas coisas. E nós se regozijamos na quarta-feira, lembrando disso. As irmãs em pranto, uma pegando na mão da outra, chorando no altar. Porque a unção entrou e tomou conta do lugar. Que nós não estamos servindo a um Deus morto. O nosso Deus é vivo. Nosso Deus é real. E o testemunho desses irmãos continuou. E o profeta diz, eu posso imaginar, aquela hora o barco começou a balançar. Quando você está contando as bênçãos, o diabo não gosta. Ele começa a te atrapalhar. Você está feliz com algo, o diabo começa a querer que você fique triste. Aí nós lembramos, irmão Paulo, se o diabo mandar você para a esquerda, vai para a direita que dá certo. E aí o profeta vem e narra, irmão, aqui ele monta um quadro. E após muitos testemunhos que nós vimos na quarta-feira desses irmãos conversando dentro desse barco. Ah, pastor, onde está escrito isso na Bíblia? Na Bíblia está escrito que eles entraram mais adentro, mas um profeta ele vê a taça cheia, antes dela estar cheia. Ele viu essa cena em sua mente. E ele vem e narra, falando sobre Pedro. O profeta diz no parágrafo 72, sabe, deve ter sido naquela época a reunião de testemunhos, seguir em frente. Esses discípulos ali no mar afora testificando, isso deve ter sido lá embaixo, na escuridão da noite, em alguma parte. E lá em cima nas terras do sul. E Satanás deve ter se movido sobre a colina, olhando para baixo,
para aquela reunião de testemunhos e ele descobriu que eles haviam saído sem ele. Ah, Jesus não está lá. Eu vou entrar em cena agora, Satanás pensou. Mas lembre-se que Jesus retirou-se para o monte. Ele poderia estar longe dali, daquele barco, mas ele estava no monte observando. Então, às vezes nós pensamos, Jesus parece que não está conosco. Ele está nos observando. Agora vamos aqui caminhar para você ver que coisa, irmão. O profeta vem e diz assim, veja, Satanás descobriu que eles haviam saído sem ele. E agora é a minha hora. Vem, eu penso que aquela cena retornou outra vez. Se repetiu. Eles tinham se entusiasmado no reavivamento. E eles haviam recém saído dele, das curas, dos cultos, das libertações que Jesus havia feito. E eles, irmãos, antes estavam entusiasmados. E eles saíram sem ele. E quando se sai sem Jesus, que é a palavra, não importa se tem testemunho, se não tem, se Jesus curou, se houve cura, se houve libertação, a palavra está aí. A palavra da hora está aí junto. Se estiver, o diabo respeita. Se não estiver, somente com sinais, com milagres, a igreja bagunça. A igreja vira mundana. A igreja fica sem doutrina, a igreja fica na moda. Por isso nós não baseamos nossa vida somente em testemunhos. Disso, daquilo, Jesus me deu um carro, Jesus me deu uma casa, Jesus me deu isso. Isso Jesus dá mesmo. Jesus é bom, como o irmão Brian disse. Jesus nos ama. Mas nós queremos estar acima disso. Nós queremos estar na palavra correta para esta era. Queremos estar na palavra que nos introduzirá no arrebatamento. Então nós queremos os testemunhos, sim. Queremos as bênçãos, queremos sim. Mas queremos a palavra na frente. Aí a coisa anda. Veja. E o profeta diz assim, veja. E eles ali se emocionaram. E muitas pessoas estão emocionadas. Mas pararam na emoção. Pararam na bênção que receberam. E nós devemos continuar a cada dia buscando a vontade que agrada a Deus. O profeta diz assim, veja, nós deixamos as reuniões de oração dos velhos tempos, a volta do batismo com o Espírito Santo, até o fogo queimar lento. Lento. Você pode clamar e tentar levar as pessoas ao altar e elas irem andando como se estivessem quase mortas. Antigamente você pregava, o povo corria para o altar. Hoje tem que ficar quem quer aceitar Jesus. Quem quer aceitar? Aí o engraçadinho lá do meio diz assim, hoje não, sou muito novo. O verdadeiro evangelho que nós conhecemos, que Pedro pregou, converteu, compungiu o coração de mais de 3.000 almas. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos para ser salvo? É diferente quando o Espírito Santo fala e faz a obra. Não, vem para o altar, irmão. Não, agora não posso. Mas quando Deus fala, a pessoa compunge o coração. Ela comove, ela vem para o altar correr, ela diz, eu quero esse Cristo para mim. E o profeta vem e diz assim, veja, as pessoas vêm andando com receio. Você dificilmente chega nelas, e elas ficam ali alguns minutos, olham para você e voltam e se assentam em seus lugares. O profeta diz, o fogo apagou. O fogo apagou. Nosso entusiasmo, nossa oportunidade de fazer as denominações crescerem, construir escolas maiores, virou uma disputa. Eu tenho a maior, eu fui a primeira que cheguei, eu tenho o maior número de gente. Que tipo de gente tem nesse número aí? Que tipo de gente tem nesse número grande? Eu tenho o maior prédio da cidade, que tipo de espírito tem ali, irmão, sabendo? Disputa.
mas conversão de alma. Pessoas largando a moda, largando o mundo, largando o pecado para viver para Cristo, não tem. É um pouquinho como aqui, é a porta estreita, apertado o caminho. Ninguém quer entrar por uma porta estreita, a porta já é estreita, o caminho mais apertado ainda eu vou entrar? São poucos que entram por ela, mas você regozija nesta hora e agradece a Deus, porque você é um que entrou por ela. Você achou essa porta, só cabe você e Deus ali dentro. Mas o caminho largo, espaçoso, que conduz à perdição está cheio. Hoje você consegue ser atriz, ser ator e ser crente. Você consegue ser jogador de futebol, disputar por dinheiro mesmo, ser crente, está tudo bem. Eu pergunto, está bem? Está bem aqui. Eu quero saber lá. Como que está lá? Como que está lá? Jesus, quando encontrou com Pedro, ainda que fosse as redes que Pedro tinha, ele exigiu que Pedro largasse para seguir ele. Nós temos que deixar algo para seguir a Cristo. Dentro de uma fonte, não sai dois tipos de água. Ou ela é doce ou é salgada. Não é verdade? Você conhece a Bíblia, não é verdade? E outra coisa que é tão glorioso, quem tem esta mensagem, é saber que o Espírito Santo, irmão Luiz Saldanha, tira o excedente. Ele não vai tirar o que não precisa, não. Ele só vai tirar aquilo de nós que vai nos atrapalhar dele poder nos abençoar. Guarde isso aqui. Ele só vai tirar aquilo de nós que está nos impedindo de sermos abençoados por ele. É bom, não é? É bom servir a Cristo. É bom ter um Deus que é maravilhoso, que nos entende, que se compadece, um sacerdote que olha e vê nossas fraquezas. Olha para a nossa estrutura e sabe que somos pó, mas estamos lutando a cada dia para sermos melhor. Veja, irmão, o profeta vem e diz assim, olha, veja, os pentecostais estão falidos. Como? Cada vez mais gente. Falidos no espiritual, no material estão ricos. E a Bíblia diz em Apocalipse que esta era rica. Era rica, mas era rica e cega, e nua e desgraçada. Mas você tem colírio, que Jesus molhou seus olhos e os meus, espiritualmente falando. Bem, se dissermos qualquer coisa a respeito disso, eles mudarão, seus membros irão embora. O profeta diz, recordem, cristão não precisa ser adulado. Os cristãos são inflexíveis, são homens e mulheres de Deus que se firmam por Deus. Isso é você, tem se firmado por Deus. Deus é a sua palavra. Não importa o que os outros têm a dizer, você não tem que implorá-los e persuadi-los e perfumá-los e mimá-los por aí. Isto é canteiro coberto e é aquecido para cultivo, plantas sensíveis, plantas híbridas, não é bom de forma alguma, elas nunca produzirão nada. Mas o cristão não é planta de parede, não é planta de estufa, o cristão é planta de deserto. Veja, agora, o Mombrana narra aqui atrás algo, irmão, voltando um pouquinho, que me chamou a atenção. Ele diz que no meio daqueles testemunhos, irmão Paulo, Pedro tomou a palavra. E Pedro tomou e começou a dizer assim para eles, irmãos, recordo eu do meu velho pai, seu nome era Jonas, porque Pedro era filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, ser filho de Jonas. Vocês recordam dele como ele era um crente muito leal? Como posso lembrar da mamãe e do papai e todos nós enquanto pescávamos para sobreviver e não apanhávamos nenhum peixe? Nós precisávamos de pão e como nós nos ajoelhamos no chão e oramos a Deus, Deus, dê-nos algo hoje, para que possamos vender peixes e para pagar as dívidas, ter alimento para comer. E como saímos para o mar na tempestades e desafiamos a encarar aquelas tempestades. E o papai de Pedro, pode ver seu cabelo grisalho pendido nas suas costas,
E certo dia, enquanto eu estava sentado sobre a carregadeira de um barco, ele falou comigo, dizendo: Simão, eu queria ver o Messias. Eu queria ver, Simão. O nosso povo tem procurado desde o Éden. E temos certeza de que ele está vindo. Olhando os acontecimentos, a profecia de Isaías, que a Virgem conceberia. E Jonas começou a conversar com Pedro, dizendo isso para ele. Eu queria ver o Messias. E cada judeu tem crido que veria o Messias em sua geração, e eu espero vê-lo na minha geração. Mas parece que eu estou ficando velho agora. Agora tenho que parar com o mar, não vou mais pescar. Eu estou ficando cheio de dores, provavelmente não o verei no meu tempo. Mas talvez você verá, meu filho. E quero treiná-lo nas Escrituras, filho. Antes que o Messias entre em cena, haverá todos os tipos de coisas acontecendo, todas as espécies de coisas falsas, porque Satanás fará aquilo, para destruir a influência do verdadeiro Messias quando ele chegar. Já pensou? Aqui o pai de Pedro não estava falando somente de milagres, estava treinando ele nas Escrituras, para que a hora que o Messias viesse, ele pudesse conhecer. Graças a Deus que nós somos treinados nas Escrituras, para reconhecer que Malaquias 4 está em evidência. Já pensou se não fosse esta mensagem? Quem seríamos nós, irmão Sabino? Veja, e quando ele chegar, eu quero treiná-lo nas Escrituras, porque tudo quanto é coisas falsas vai aparecer, mas quando ele chegar, você conhecerá. E isso sempre tem sido desta maneira, e permanecerá desta forma, somente olhando as Escrituras. A Bíblia nos diz, examinai o quê? O movimento, examinai a igreja maior, examinai onde tem mais gente, examinai isso, aquilo. A Bíblia nos diz, examinai as Escrituras. As Escrituras. Quando se examina a Escritura, você encontra o verdadeiro batismo. Você não vai aceitar se você não quiser. Se você quiser deixar o orgulho passar por cima de você. Mas se você for semente eleita, você reconhecerá. Como Paulo um dia estava caminhando, encontrou um povo batizado por João. E perguntou para eles no que havia sido batizado. Ele disse, no batismo de João. E Paulo falou, não, João batizou com o batismo do arrependimento. Mas vocês devem crer naquele que após ele havia de vir. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E eles foram batizados. Discípulo de João. Veja. E então, isto sempre é dessa forma. Você só vai identificar a coisa correta pela palavra. Então descobrimos, ele disse, eu recordo que ele colocou seu braço ao meu redor e disse, filho, há somente uma maneira que você será capaz de identificar. Aquele Messias, só uma maneira. Agora tivemos centenas de anos sem nenhum profeta. Malaquias foi o nosso último profeta. Isto foi há 400 anos atrás. Não temos um profeta, mas recorde, Moisés disse que nas Escrituras que quando o Messias chegar, ele será um profeta. Quando ele entrar em cena, nós os judeus somos ensinados para crermos no profeta. E a viagem do Messias na terra é a palavra falada de Deus. Você já recebeu? Talvez você nem captou esse parágrafo. Veja, irmão Luiz. Veja, a viagem do Messias na terra. O que é? É a palavra falada de Deus. Você identificou já? Você identificou, irmão Brian? Aleluia. Oh, maravilha, irmão. Veja. Isso é tremendo. Deixa eu tomar água aqui agora, irmão. Veja. E eu comecei a pensar de como nós, irmãos, somos felizes por encontrar esta palavra. Você senta no meio dos irmãos
é um dizendo, sabe, eu cria dessa maneira, e agora eu creio correto, eu não sabia disso, Deus me mostrou na Bíblia. Você encontra com outro e diz assim, eu vivi tantos anos fiel lá naquela denominação, mas quando eu me deparei com essa palavra, algo pulou dentro de mim, e eu disse, é isso que eu queria. E aí você começa a falar, e o fogo começa a pegar, e o coração começa a queimar, e é língua estranha para os desconhecidos. Mas para você é língua de Deus. E eu comecei a pensar em quanto tempo, irmão Adriano, nós dentro desse barquinho, contando as bênçãos, agradecendo a Deus, e nós saímos daqui, e nós já estamos aqui, esse caminho aqui, digamos que esse caminho seja a trajetória para chegarmos no arrebatamento. Nós já saímos daqui, estamos aqui pertinho. Eu creio, tem uma mensagem que o profeta diz que o rapto está até passado de hora. Não sei qual foi a expressão dele, mas ele diz. Passado de hora. Eu, particularmente, olhando para os sinais que nós temos, pelas escrituras e pela mensagem, está faltando o último eleito entrar, para nós irmos embora. Porque os dias de Sodoma estão em nosso meio. Não é verdade? Você olha para o lado, é sodomismo. E não pode falar nada, senão você vai preso. É os dias de Sodoma. Homem com homem, mulher com mulher. É Sodoma, e se nós tivermos que ser presos, nós vamos, mas nós continuamos batendo em cima, dizendo que isso é Sodoma. E Jesus falou que haveria os dias de Sodoma. Mas haveria os dias do Filho do Homem. Que o Filho do Homem seria revelado. E ele foi revelado para nós, nós temos ele dentro de nós. A palavra foi revelada. Se você olhar, Jesus diz como foi nos dias de Noé. Assim seria na vinda, antes da vinda. O que era? Casavam-se, davam-se em casamento e edificavam. Nós estamos vivendo hoje, em meio a uma pandemia terrível, o mundo quebrando e tudo, e você passa, é obra, é construção, ninguém reclama que não tem dinheiro. Dias de Noé, casando-se e dando-se em casamento. Ajunta hoje, não deu certo, chuta para fora, pega outro, junta de novo, irmão Sabino, pega outro, e a vida continua, e parece que está tudo bem. E isso é tempo de Noé, Sodoma também. Mas nós a encontramos com o Filho. Aleluia! Mas lembre-se que logo depois que o Filho chegou, Sodoma foi queimada. Quando a promessa chegou a Sara, nós estamos quase na hora de ver isso acontecendo. Aleluia! Estamos quase chegando de ver isso. Oh Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a entendermos isso. E nós estamos aí, irmão, contando testemunho quanto tempo. Mas nesse caminho que estamos chegando no fim, a coisa vai ficando cada vez mais difícil. E aqui eles estavam no meio do mar, o barco açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas tinha um que estava cuidando deles. Nós estamos numa posição na palavra, que a onda está batendo para lá e para cá, irmão Brian. É doutrina daqui, como se não bastasse denominação, agora vem os engraçadinhos, querendo até tirar a mensagem de pauta. O que seria de nós sem essa mensagem? O que seria de nós sem esse profeta? Para nos esclarecer, eu penso o que seria do povo no Egito sem Moisés. O que seria deles? Tinham que seguir quem? Foi por causa de Moisés que Deus mandou uma coluna de fogo à noite. Foi por causa de Moisés que Deus mandou a nuvem para proteger eles. Por causa daquele profeta, porque Deus respeita os seus profetas. O que seria daquele povo sem Moisés? Ah, mas eles tinham Deus, mas quem falava com Deus era Moisés. Nós temos Deus, mas quem nos trouxe a mensagem foi o sétimo anjo. Quem nos revelou foi ele. A mensagem não vem a pastora, a palavra não vem a pastora, a palavra não vem uma revelaçãozinha a um irmão ali do lado, não. A palavra de Deus vem a quem? Ué, eu não estou escutando. A palavra de Deus vem a quem? Aos profetas. Desculpa, eu não lembrei que você estava de máscara. Aí não dá para ouvir. A palavra vem ao profeta. O profeta nos mostra a palavra. O profeta é o Eliezer que prepara a noiva para subir.
E agora estão tirando. Querem tirar. Vou dizer uma coisa, nosso barquinho pode estar balançando para lá e para cá, é vento e doutrina para tudo quanto é lado, mas nós vamos seguir firme, porque tem um que está olhando para nós lá de cima do monte, ele está olhando, observando e dizendo: não vai afundar. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Irmão, esta mensagem passou por tudo quanto foi coisa, essa mensagem passou por escândalo, essa mensagem foi passando para chegar até nós, e não vai ser agora no final da estrada que nós vamos deixar isso passar por alto, não, nós vamos seguir com ela, amém? Veja, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, você está sendo abençoado, você está entendendo? O profeta diz: veja, eles estavam ali, observe estas coisas, os problemas vêm de uma só vez. Aí vamos mudar um pouco do questão doutrinária e lembrar de nós. Não tem coisa na nossa vida que vem tudo de uma vez só, irmão já? Tudo. Vem de uma só vez. Parece que agora vão terminar com a coisa. Aí de repente tem um lá que levanta lá no meio e diz assim: eu achei a saída. Quem foi aquele? Uma luz iluminou, Deus mostrou, e ele levanta lá em cima contando vitória. Parece que quando você dá uma coisa ruim, começa tudo a vir ruim, irmão. Você vai no portão de casa, já vai pensando, vai chegar uma conta lá. Já aconteceu isso. Você vai pensando, eu moro lá no condomíniozinho lá, tem um portão lá, você vai lá, olha aquele mastro lá, ih, meu Deus do céu, é de novo. Você chega lá, tu só puxou aquela atmosfera para ti, você já puxou aquilo, tem que quebrar isso, tem que sair dizendo: não vai ser uma bênção. Ah, mas o diabo fala aqui, mas como que vai ser uma bênção? Tu está enrolado, não sei, não quero saber, eu só sei que será uma bênção. E você vai dizendo isso, você vai levanta de manhã, diz: vai ser uma bênção, Deus vai abrir a porta, Deus vai prosperar, Deus vai cuidar. E quando você vê, a coisa começa a limpar, começa a abrir, e Ele começa a colocar nas tuas mãos bênção mesmo, irmão. Começa a pensar nisso. Tem gente que olha, irmão, aí um outro já vê um cifrão assim, para pagar, não para receber. Vamos começar a olhar e ver as portas abertas, ver Deus nos abençoando, começar a olhar e saber: isso aqui está terminando, esse problema está terminando, logo eu estarei livre dele, e as coisas vão começar a entrar nos eixos. Veja, observamos, os problemas vêm de uma só vez. O diabo olhou e disse: eles estão furiosos, eles estão ali somente pulando, gritando, tendo um grande tempo. Sabe de uma coisa? Neste momento chegou minha hora para afundá-los. Eu vou ter com eles agora. E então ele se levantou sobre a colina e começou a soltar seu hálito venenoso. Qual hálito? Contra a palavra, irmão Adriano. Os dias dos milagres passaram. Depois essas pessoas estão só motivadas. Se nós fôssemos aplicar hoje no dia, até isso não é verdade, tem coisa errada na mensagem e tal. É o hálito venenoso do diabo, não é outra coisa. A mensagem não tem nada de errado, não. A mensagem tem a interpretação que os homens fazem nela. Não é verdade? Os próprios discípulos de Jesus interpretaram errado. Quando Jesus falou sobre João, o que importa, Pedro olhou e falou: que esse aí o que vai ser? Ele disse: o que importa, se eu quero que ele fique até que eu venha. Ele disse isso. Os discípulos saíram dizendo assim: o João não vai morrer. Está vendo? João não vai morrer. Jesus falou que ele não vai morrer. Jesus não tinha falado aquilo. Jesus falou: o que importa, se eu quero que ele fique até que eu venha. Mas só que Jesus também não estava brincando, porque João viu a vinda do Senhor. Como assim? Ele não foi levado em espírito, foi arrebatado no dia do Senhor? Ele não viu todas as coisas acontecendo? Ele viu, e aquilo representa eu e você, que vimos também as coisas acontecendo desta era. Por isso estamos nesta palavra. Que você fala, uma pessoa que não entende, pensa: o que o senhor está falando? E o seu coração está regozijando. Simples assim. Veja, e ele levantou seu hálito, e o profeta diz assim: veja, então começamos a descobrir por que os milagres não acontecem mais como aconteciam. Os enfermos voltam para casa doentes,
Não é por causa de Deus, é por causa da falta de reavivamento no meio do povo. Não existe avivamento. Eles se assentam e ouvem, vão para casa e dizem: bem, eu creio que isto foi muito bom. Bem, não existe entusiasmo. Não existe aquele algo nas pessoas que deveria estar aqui. Aquela gratidão. Aquele ferver pela palavra. Agradecer por tudo. Ser grato a Deus pela palavra. Agora o profeta vem e diz aqui para nós encerrarmos. Então, nesta grande hora de trevas, quando eles estavam ali, os ventos chegaram, todas as esperanças de sobrevivência haviam acabado. Que situação! Há pessoas, irmã Luana, que os pastores injetaram em sua mente uma doutrina. Eles estão nesta hora sem saber o que fazem. Eles estão chorando, pessoas ficando doentes, porque não sabem mais em quem crer. Porque aquilo de mais poderoso que tinham, que é o que nós temos, maior convicção que esta mensagem que nos tirou do sistema, nos mostrou o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eles estão ouvindo que mudou, estão tirando o brilho da mensagem, jogando sobre o homem, sobre o sistema. E as pessoas ficam: e agora? Você já pensou? Pastor Adilson aqui para vocês, 10 anos já, mais de 10 anos ensinando. E viemos de um grande ministério que nos ensinava a amar e respeitar essa mensagem. E aí de repente eu chegar aqui e começar a inventar coisas. Você imagina a cabeça de vocês. Amo a Deus, crê na mensagem, amo o seu pastor. E agora? E o meu pastor inventando. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre, que Deus nos leve. Antes de qualquer coisa dessa, Jesus possa nos levar. Porque nós não damos conta. Nós ficamos com essa mensagem como ela é. Eu prefiro chegar aqui, irmão Brian, e ler uma página dessa e ir para casa, do que eu inventar qualquer coisa aqui, tirar o brilho da mensagem. Então ali eles estavam nesta grande hora, não sabiam o que fazer. Os ventos chegaram, todas as esperanças de sobrevivência acabaram. E agora, o que fará você? O que fará? O que acontecerá então? Todas as grandes coisas que construímos aqui na terra, a esperança acabou? Mas você sabe, quando eles estavam quase para gritar, todas as esperanças haviam acabado, eles não podiam se salvar, e de repente eles o viram chegando, andando sobre as águas, na hora das trevas. Na hora de trevas, ele chegou andando sobre as águas. Sabe de uma coisa? Quando ele os havia deixado, ele sabia que aquilo aconteceria. Essas coisas que estão acontecendo, Jesus sabia, irmão Adriano, que aconteceria. Ele chega a dizer na palavra que haveriam homens amantes de si mesmos, presunçosos, enganadores, mais amigos dos deleites, dos prazeres do que de Deus. Ele sabia disso. Por isso ele nos enviou uma mensagem, para nos fortalecer contra isso. Ah, mas Deus modernizou. Não, Deus aperfeiçoa, não moderniza. Nesta hora terrível, sabe de uma coisa? Quando eles haviam deixado, ele sabia que aquilo aconteceria. Então ele subiu na mais alta colina ali. Quanto mais alto você sobe, mais longe você pode ver. E ele subiu para que então ele pudesse observá-los assim. Quanto mais alto você sobe, você tem que gostar de lugares altos, espirituais. E ele sabia que isso estava chegando.
Ele sabia que isso estava chegando, irmão, dentro da mesma coisa. O bafo, o hálito venenoso de Satanás contra a própria mensagem de Deus estaria chegando. Ele sabia que estava chegando e ele previu que neste dia estaríamos aqui. Como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem será revelado, então o filho tem que ser revelado. E esta geração ímpia e adúltera procurará o sinal. Isto será um sinal. Isto será rejeitado como eles fizeram então. Mas este será o sinal da ressurreição. Ele continua vivo, fazendo como ele fez. Você entendeu aqui? Há dois poderes. O poder do diabo, agindo com o sodomismo, que entrou dentro das igrejas e fez o que quer. Satanás fez negócio com as igrejas. Antigamente, crente era crente. Você ia na rua, você dizia, lá vai um crente, lá vai uma crente. Hoje misturou tudo. Você não sabe mais. Aí Satanás vem e diz assim, você não precisa trazer, não precisa você levar o teu jovem, as pessoas para o mundo. Eu trago o mundo para dentro da igreja. E ele fez. E o mundanismo tomou conta. Esse é o poder do diabo. Mas também nesta hora, o poder de Deus dentro de nós. Contra isso. Olhando para a palavra e dizendo, isso está errado, isso aqui está certo. Isso está errado, isso aqui está certo. Seguindo, caminhando, pedindo graça, tendo misericórdia das pessoas e agradecendo a Deus por nós estarmos onde estamos. Não é mérito nenhum, é a graça, é o amor de Deus em nossas vidas. Você crê nisso? Não deixe nada te envolver. Siga crendo na palavra. Viva numa atmosfera alta da palavra. Não desça lá embaixo. Não desça. Se for descer, somente para juntar alguém pelo braço e levantar para cima e trazer com você. Amém? Deus possa abençoar cada um que está aqui nesta manhã. E você que está através da internet, seja abençoado.